Vocês já perceberam que as sociedades secretas usam a caveira para o símbolo da igualdade, né? Grandes, pequenos, ricos e pobres, todos nós somos uma caveira, não é isso? Somos iguais. Isso. Mas há quem sataniza porque não entende nada. E lá vem eu com as minhas metáforas. Um filho cometeu um grave erro contra seus pais, seu lar. Sabendo que o pai o faria pagar por seus erros, tentou, né? Foi até sua mãe pedir misericórdia. Tá vendo? Foi até sua mãe pedir misericórdia, certo de que ela poderia livrá-lo do erro que fez. Se essa mãe é errade com seu pai, a ação corretiva acontecerá mesmo com sua súplica. Certo? Certo. O que é errado, gente? Unidade. Casal. Casal. Se essa mãe, mas se ela não é errada, não é um casal, não tem amor com o seu pai, então ela dividirá o julgamento. Tribunal dividido, não é isso? É. Terrível. E intercederá pela absolvição do seu filho, mesmo estando errado. Porque o amor da mãe é seletivo. Da mesma forma, Adão e Eva, Abel e Caim, o bem e o mal, Samael e Miguel, agem no cosmos espiritual. Deus não está dividido. Não há reino espiritual em guerra por eles, entre eles. Não há batalha espiritual. Sabe que muito se fala na geopolítica de false flag, que cria-se um conflito para dar razão a uma ordem. Mas as igrejas também fazem false flag. O que é que a religião faz? Cria-se um conflito nos céus, nos ares, para dar razão ao que eles querem. É deles. Então, criaram um conflito no passado, anjos caídos, Lúcifer, e criam um conflito até hoje nas batalhas espirituais nos ares, não é isso? Isso. E é isso, vai longe. Rebecca Brown, Daniel Mastral. Não precisa ir muito longe também, dá para ser só o Edir Macedo, Malafaia, Marco Feliciano, Gideões. Também não precisa ser tanto assim. Qualquer igreja perto da tua casa já acredita que tem um quarto de guerra, que tem que batalhar contra os principados. Mas sim por você. Tem guerra entre eles? Não. Por eles? Não. Por você. Entre nós. Entre vocês. Elohim, os anjos, isto é, os deuses. Elohim é El-Rim plural. Rim é como se fosse o S do ocidente. Os anjos, os deuses. Sinônimo. São um. Todos os 72 deuses são um. Elohim é um casal. É uma unidade angelical. E por serem um, não há divisão no julgamento. Na tradição judaica, o anjo da morte, Samael, é o veneno de Deus, lembra? Sama. Ele tem um ajudante. O que é o misticismo, né? Judaico? O ajudante de Samael se chama Duma.
Na Bíblia hebraica, Salmo 115, 17 diz: os mortos levados pelo malach, anjo, Hamavet, da morte. Os escribas judaicos e mestres da Torá sabem que Satã e o anjo da morte são a mesma Pessoa. Os originais da Bíblia estão com aqueles que compilaram, escreveram. Quem entende mais do ex senão o Áquil? Quem entende mais da Bíblia senão os judeus? Os judeus entendem da Bíblia. Exatamente. Então, eles sabem que Satanás não é uma pessoa. E mais, que Satanás e anjo da morte são a mesma pessoa. Se isso já é difícil para você ouvir, é mais do que isso. Vamos lá. Yetzer Hará é a má inclinação. Quando fala inclinação, entendemos que é a sextra. Nós aprendemos isso muito na série The Mind. Inclinação, o outro lado, a sinistra cerebral. Yetzer Hará é a força espiritual para apressar seus passos para a morte. Porque, disse Paulo em Romear, a carta aos Romanos, o salário do pecado, que é erro, é a Morte. Então revelar. Abra seu olho. O delta de Yetzer Hará. Aprenda. Errou. 2. Deu legalidade. Abriu a porta. Jurisprudência. 3. A força Yetzer Hará entra em ação, acelerando sua destruição. E a única forma de parar a autodestruição é pedir perdão. Mas pedir despeca, nosso neologismo, desculpa, perdão, não parará a autodestruição com palavras, e sim com atitude. Atitude é a ação de nunca mais voltar àquele erro. É a única forma de desfazer o processo de autodestruição. É como desativar uma bomba. Cada vez que erramos, começa a contagem regressiva de uma bomba, Altair. Mas para desativar essa dinamite, só quando pedimos perdão. E esse pedir perdão é nunca mais voltar àquele erro. É um vício do ego. Pode ver. Quem tem costume de pedir desculpa, passa a vida inteira pedindo desculpa. E nós do ex não podemos ser assim. Revelar de novo? No universo pentecostal, neopentecostal, carismático, o medo dos trabalhos espirituais, a satanização da Umbanda e espiritismo sem os diferenciar. Não é assim? É. Pois bem, não é necessário ter uma vizinha que te odeia, ou um ex-marido, ou uma ex do marido que faz trabalho espiritual para você, para que tenhas medo da destruição, das consequências. Como as pessoas enchem a igreja Deus e Amor, universal, mundial, graça, renascer e assim vai, em busca do quê? De proteção contra a inveja, mal olhado, trabalho espiritual, macumba que não é macumba, reco-reco. Qualquer erro é uma legalidade para Yetzer Hará fazer a sua destruição.
Alguém está entendendo que eu não preciso de uma vizinha para fazer trabalho para mim? Cada vez que eu peco, que eu erro e não me corrijo, que é o que significa santidade, eu já comecei um trabalho de macumba para mim. Quem faz macumba somos todos nós pecadores. Esse realmente vale. Essa é a verdadeira macumba, professor Paul. Viu, Valda? Errou, não corrigiu, não quer corrigir, não quer evoluir, tá com ego, se afastou com ego, não pediu perdão, ainda disse, eu errei. Aí dói demais. Uma pessoa que se diz ex, ou que diz que conheceu o ex, a primeira coisa que ela deveria entender é que na matemática de Deus, cada vez que a gente erra, a gente tem que assumir nosso erro na hora, o mais depressa possível, corrigir e não errar mais, e tá tudo bem. Se justificar, dar respostinha, replicar, se defender, se afastar, só vai nos trazer condenação. Aí entra em ação o Yetzer Hara. Não se vai a uma igreja pedir a Deus, Jesus, o Espírito Santo, para se livrar de um trabalho de espíritos ou demônios, quando toda força, bem e mal, vem do mesmo Criador. Não existindo, obviamente, a ausência de Deus. Samael é o primeiro agente secreto Mossad da história da humanidade. O Mossad de Deus só acaba em Apocalipse 21. Revelar. Tricotomia da vida. Você e a liberdade. Livre juiz. Você é o juiz da sua vida. 2. O anjo da grava. Não é anjo da guarda, é o anjo que grava tudo que você faz. O espírito, o pendrive. Metáforas para você entender. O anjo da morte, que cobra dívidas. E tudo é matemática de Deus. Que cobra dívidas. Que pune corruptos e que encerra a nossa matemática. Segundo Samuel 24, 1 ao 9, é Yahvé que incita Davi a fazer o censo. Lembra? Sim. Lindo texto. Mas na passagem correlata de 1 Crônicas 21, 1, diz que é Satanás que incita Davi a fazer o censo. E aí, quem trabalha no IBGE? Deus ou Satanás? Mas por que do censo? É o censo que levaria à construção do primeiro templo, o Templo de Salomão, você entende? Para construir o palácio de Davi e depois o templo, era necessário fazer o censo. Então a sexta de Deus fazendo o mal necessário, mistério. E eu não sei se vocês enxergam, mas agora vai acontecer de novo, é outra tríade: pandemia, censo e templo. Vou falar de novo: pandemia, censo e templo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Escuta, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. Agora começa o texto. A gente vai fazer um escrutínio desse capítulo e já vou avisando, vai doer. Eu não sei porquê, mas Deus está me mostrando que tem pessoas agora se levantando e acendendo a luz da sala com medo. Não está conseguindo assistir a série Anjos da Morte no escuro.
Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Por que a ira de Deus não é pecado? Não é errada. Porque é justo. Uma coisa é a ira pelos meus interesses. Outra coisa é a ira pela justiça e interesses do todo. Não é isso? Exato. Gente, isso aqui é bom demais. Irou-se o Senhor contra Israel. Portanto, ele está com a Hesed ou ele está com a Geburah? Geburah. E adianta Israel dobrar o joelho agora e dizer: mamãe, papai está furioso. O reino de Deus está dividido? Não. E incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e os outros comandantes do exército: olha o moçante, vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem ao povo, para que eu saiba quantos são. E contem o povo, perdão. E contem o povo, olha o IBGE, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Alguém está entendendo que os reis não acharam uma boa ideia? Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. E havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar. E em Judá 500.000, ou seja, 1.300.000. Isso tudo para servir Israel. Engraçado, né? Como nada mudou, hoje a mesma coisa, não é isso? É. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso. Olha a consciência. Por que Deus gostava de Davi? E disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição. É delta ou não é? É. Deus trabalha em 3 ou não? Sim. Ele assina em pirâmide ou não? Sim. Deus é Yetzer Hará. Bem-vindo. Misericórdia, Jesus. Não tem misericórdia. 3 opções de punição. Quem é que pune? Ele mesmo. Samael. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Alguém está entendendo que Samael, dessa vez, em vez de aparecer, ele está usando um vidente? Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? Olha mais um delta aí. 3 anos de fome, assinado ou não é? Sim. 3 meses fugindo de seus adversários, assinado ou não é? Meu Deus. O que eu falei ontem aqui na GT? 30 membros do Conselho da Paz na ONU, quem lembra? Eu mesmo. Exatamente. 30 membros, aí tem gente que diz, é tudo coincidência. 30 membros, é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, sim ou não? Sim. É o mesmo Deus. Gente, a Bíblia está acontecendo hoje, ontem, amanhã. 30 membros, eu falei ontem, E 3 meses. que vão a cada 3 meses, em 3 grupos de trabalho, entregar por 12 meses relatórios de como
pavimentar a paz entre Israel e Palestina. Não é assim? Exato. Meu Deus. E aí, o que você quer? 3 anos de fome? 3 meses fugindo dos seus adversários? Aí eu te pergunto, é ou não é o Deuteronômio 28? Perfeito. Ou vocês se esqueceram de Deuteronômio? Ou nunca tiveram coragem de ler Deuteronômio 28? Tem gente que tem medo de Harry Potter. Tem gente que tem medo do... Como é que é aquele boneco assassino lá? O Chuck. Chuck. Você tem que ter medo de Deuteronômio 28. Eu quero ver você ler isso inteiro. E aí, o que você escolhe? Não, Samael é... Eu digo pra você, não deixa Samael vir, porque se Samael vir, olha as opções. Só tem opção ruim. 3 anos de fome. 3 meses fugindo de adversário. Só para deixar claro, quem vai fazer a fome mesmo? É Deus ou o diabo? É Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Não. Que engano. E tem mais, esses adversários vão perseguir. Aí você vai dizer, mas professor, aqui, cadê o livre-arbítrio? Como é que Deus entra na cabeça dos inimigos? Porque esses inimigos deram legalidade para o Samael. Eles são do mal. Então são instrumentos do mal. Avatares da sexta. Se puseram disponíveis para isso. E vão perseguir ele por 3 meses. Ou 3 dias de pandemia em sua terra. Olha, 3 dias dá para morrer. 3, 6, 9. Você tá vendo a coisa linda? Você tá vendo? É o 666 ou não é? É a raiz cúbica do último capítulo do Mozart ou não é? É. Pense bem e diga-me o que deverei responder. Aquele que me enviou. Quem enviou? Davi respondeu: é grande a minha angústia. Não, mas olha, por que Deus gosta de Davi? Não, pelo amor de Deus, aumenta o som. Por que Deus gosta de Davi? Davi tem o mesmo espírito de Pedro. Você sabe que Jeová gostou de Davi e Jesus gostou de Pedro. Por quê? Jeová e Jesus é a mesma encarnação. É o mesmo Deus em tempos distintos, dispensações distintas. Pelo santo amor de Deus, eu imploro, abra os teus olhos hoje e entenda. Olha essa grandeza. Sabe o que ele disse? Prefiro, aumenta o som, cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Alguém está entendendo que ele preferiu sofrer muitíssimo, intensamente, com as mãos do Criador? Na visão de Davi, Deus era bom? Não. Por que ele está falando em misericórdia? Misericórdia no original significa coração miserável. Na verdade, ele está reconhecendo que o erro dele é muito maior do que... Então o Senhor enviou uma... Que foi que ele escolheu? praga. Alguém entendeu que se fossem 3 anos de fome, tem conjuntura geopolítica para mexer. Tem que envolver homens, líderes. Se fossem 3 meses de perseguição, é conjuntura geopolítica de novo. Mas o último é 3 dias, que é o menor e mais intenso, nas mãos de Deus diretamente. A peste, o coronavírus. Dá para entender ou não? Meu Deus. É engraçado, né? Porque alguém pode pegar e dizer assim: ah, Bíblia é história, o que me importa? Bíblia é história? É a nossa história. A autora não mudou nada. Só intensificou, só intensificou. É tudo a mesma coisa.
Então o Senhor enviou uma praga, peste, sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Posso te dizer como foi essa praga? Escreva aí. 72 horas. 1 hora para cada emanação de Deus. Mas como Davi falou, a misericórdia de Deus é grande. E mesmo 3 dias de pandemia sobre todo Israel, estou falando pão porque o acerto de contas era com Israel, morreram 70 mil homens. Meu Deus. 70 mil de 1.300.000. 70 mil homens do povo. E engraçado, Deus assinou exatamente do sul ao norte como fizeram o censo, de Dan a Berseba. Não é incrível? É. Eles passaram por ali fazendo o censo e Deus passou por ali fazendo outro censo. Passou depois, atrás. Você já fez aqui? Já. Tá bom. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, isso aqui é só poético, é só poesia. O Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. Ele disse ao anjo destruidor. Como é o nome do anjo? Fala comigo, anjo. Destruidor. Anjo significa só manifestação de Deus que está vindo para uma missão. E essa manifestação da série Manifest vem para alguma coisa. E tem 7 atributos. Este é o destruidor. É isso que significa anjo da morte. E o que mais tem agora, vai no YouTube, vai na Google, vai nos blogs, vai nos livros de pastores. Você vai encontrar pastores, teólogos e muita gente dizendo anjo da morte é lenda. Não existe anjo da morte na Bíblia. Não tem base bíblica, Altair. Meu Deus, é o que mais tem. Não tem anjo da morte? 70 mil homens. Alguém está entendendo que até o número de mortos é assinado? Exato. Foi escolhido 70 mil. Alguém está entendendo que ali quando diz arrependeu-se, não é porque ele não sabia, ele é presciente. A manifestação não é um funcionário dele, é ele próprio. Quando eu falo poesia, não estou tirando a literalidade. Quando eu digo poesia, é só para mostrar às pessoas que a ira de Deus era tão grande que o certo mesmo era destruir Jerusalém, por causa da legalidade que deram, do erro que fizeram, que sempre fazem, das injustiças que cometem, das transgressões de sempre. E aí o Criador arrependeu-se, no original é metanoia. Meu plano vai só até aqui. É o óbvio da presciência. Sempre foi o plano, colocar ordem na casa, 70 mil. Pare! Já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor. Então quem é o anjo do Senhor? O anjo destruidor da morte. Sabe o que os teólogos dizem? Que o anjo do Senhor é Jesus. E é também. E é. Aí eles dizem assim, quando eles dizem é Jesus, eles estão dizendo Jesus jamais faria isso. É bonzinho. Mas quem é o anjo destruidor? O anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o Povo. Anjo mata Muito. e não tem anjo da morte. Disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. As ovelhas estavam morrendo com um vírus mortal que ceifou a vida de muitos em 3 dias apenas. Alguém entende que vírus foi esse? Porque o corona demorou 3 anos para ceifar muita gente. Esse aqui ceifou em 72 horas. É um vírus terrível ou não é? É. Isso aqui é pior que a peste negra. O que eles fizeram? Olha Davi.
intercedendo pela justiça. Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi a dizer a Davi. Quem é Gade? O médium. Vá e edifique um altar na eira de Araúna, um Jebuseu, onde tudo terminou. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Olha aí o médium falando por Deus, o destruidor. Alguém está entendendo ou não? Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio ao meu servo, ao seu servo? Ao seu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Você entende que o sacrifício para Deus é nada, mas é a materialização da assinatura, do contrato? Sim. Para Deus, o altar de pedras é uma caneta. Para Deus, o altar de pedras é uma folha de papel, Altair, ou uma folha digital. O animal sobre ela é uma caneta e o sangue do animal é a cor é a tinta da caneta, a assinatura eletrônica. Deus não se importa com o altar de pedras, com um animal ou com o sangue do animal. Deus se importa com a materialização, com sangue, para dizer o seguinte: eu assino aqui que errei e nunca mais vou errar. Dá para entender ou não? A única forma de fazer parar essa macumba contra você, que não foi teu vizinho que fez, não é um bandista, não, é você mesmo, os teus erros. A única forma de parar a de autodestruição, o salário do pecado, é você assinar com sangue, é materializar. Por isso que Deus não aceita desculpa de boca. Davi podia tão simplesmente se ajoelhar e dizer peço perdão, que é o que muita gente faz. Significa se comprometer a nunca mais errar. É contrato. Deus quer tua palavra, e palavra com sangue, com obra. Você está se comprometendo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar aqui quanto quiser, ofereça, faça a sua assinatura. Aqui estão os bois, e o debulhador, e o jugo, a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que o Senhor Deus aceita a tua oferta. Mas o rei respondeu: não, faço questão de pagar o preço Justo. Era um rei oportunista? Não. Está vendo por que Deus gostava de Davi? Porque por mais que ele errasse, ele procurava Certo. justiça. Não oferecerei ao Senhor meu Deus que não me custe Nada. aquilo que não me custa, Não me vale. não me vale. Provérbio ex. Aquilo que não me custa, não me vale. Porque Precisava custar, para provar ao Criador a assinatura de que ele aprendeu. A eira e os bois por 50 peças de prata. Escreva aí 50 peças de prata. Sabe o que é 50 peças de prata? Tem que custar o seu erro. Quando você errar, nunca queira sair de um poço, de uma consequência do seu erro, de uma legalidade, de uma jurisprudência, de uma porta aberta, de um equívoco seu, sem preço, sem dor. Quando você errar alguma escolha, sofra com prazer 50 peças de prata, porque você precisa aprender para nunca mais errar. Tem que custar, dá para entender? Tem que custar, e tem que custar muito. Porque senão você vai errar de novo. Alguém está entendendo que santidade é preço de sangue? Santidade é 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu. Então o Senhor aceitou em favor da terra, e a praga acabou. A pandemia acabou. A destruição de Israel. Quem
Quem pode parar, Sônia, Valda, o anjo destruidor? Não é uma campanha, um voto, um dízimo, uma oferta da igreja. Não, aquilo não é um altar com pedras. Aquilo não é um boi sobre a lenha. Não é aquele sangue que Deus quer. Não adianta dar tudo para a igreja, porque não é esse custo que vale. A mudança de vida tem que custar. Alguém está entendendo? O Ivan mandou uma pergunta filosófica para todos vocês. Eu vou encerrar com ela esse terceiro capítulo do Anjo da Morte. Antes do teu último suspiro, tua última palavra para quem tu mais ama, seria: eu te amo ou me desculpa? Essa resposta íntima e sincera dirá muito sobre você. Antes do teu último suspiro, do Samael chegando, tua última palavra para quem você mais ama seria: eu te amo ou me desculpa? Agora você escolheu viver o que você quer, né? Naqueles dias você vai escolher viver o que é certo. Dá para entender? Quem deixa para a última hora, quem pensa que um pedido de desculpa nos últimos minutos funciona, funciona? Não. Já está com a justificativa pronta para aqueles dias? Já tem um discurso preparado? Encerramos com o capítulo da dualidade, Deuteronômio 28:66. Sua vida estará sempre por um Fio. Eu não sei se você vai demorar a entender, mas nós estamos vivos para morrer. Ela inevitavelmente chegará. Se Davi, que era um homem justo, quando cometeu um erro assim, pagou esse preço, termino perguntando: qual é a jurisprudência do Criador? Você sabe o que é jurisprudência, né? Padrão. Ele não pode mudar mais. A Geburá dele, a severidade de Samael, Yetzhará, precisa ser a mesma. Foi consolidado. Terá o mesmo peso. Se ele matou 70 mil por causa disso, o que ele fará na sua matemática? Agora a visão é outra, a visão não é outra. O julgamento é outro, o julgamento não é outro. Entendido? E assim terminamos essa série, esse capítulo, o terceiro capítulo da série, desejando que vocês valorizem cada palavra, essa visão magnífica. Viu? Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. E paz e amor para todos e boas vibes.